Abertura, desastre e aparição da soldada. Amanhã nasce diferente naquele pedaço de floresta. O vento sopra seco, carregando poeira e folhas quebradas, sinal de que algo ruim está prestes a acontecer. O sol mal aparece quando um estalo forte ecoa entre as árvores. Um galho seco se parte e cai ardendo em chamas. A manhã começou silenciosa demais na floresta. O vento quente soprava entre as árvores como se estivesse avisando algo que ninguém conseguia ouvir. Pássaros voavam baixo, inquietos, e pequenos animais corriam de um lado para o outro sem motivo aparente, até que de repente o silêncio foi quebrado por um estalo seco. Uma árvore tombou e, quando tocou o chão, uma faísca ganhou vida. Em poucos segundos, a faísca se transformou num brilho alaranjado. E esse brilho virou fogo. O fogo correu pelo chão, encontrou folhas secas, encontrou galhos caídos, encontrou troncos antigos. E em cada encontro ele cresceu como se tivesse fome. A floresta inteira começou a respirar fumaça. As chamas se erguiam como se dançassem, mas era uma dança cruel, devorando tudo que encontrava pelo caminho. O céu ficou vermelho, coberto por fumaça escura que parecia engolir o sol. Os animais começaram a fugir. Um grupo de cervos correu desesperado, desviando de troncos caídos. Um coelho pulou entre pedras, tentando escapar das chamas que avançavam rápido demais. Macacos gritavam nas árvores, algumas já em chamas, tentando encontrar algum caminho seguro, mas nem todos conseguiam correr. Entre os gritos dos animais e o barulho do fogo quebrando madeira, um pequeno filhote ficou preso entre galhos queimados que caíram sobre ele. Ele tentava se levantar, mas as pequenas pernas tremiam. O fogo se aproximava. Quando tudo parecia perdido, o som de passos ritmados surgiu no meio da fumaça. Não eram passos de animal, eram passos firmes, determinados, passos de alguém que não estava fugindo, estava entrando. A silhueta começou a surgir por trás da cortina de fumaça densa. Então ela apareceu completamente. A soldada caminhava com o rosto sério, uniforme manchado de cinzas, e segurava nas mãos um balde simples velho, mas brilhando com uma luz azulada que contrastava com o fogo ao redor. Enquanto todos fugiam, ela avançava. Os animais, ao vê-la, paravam por um instante, confusos, como se soubessem que alguém diferente havia chegado. Um cervo ferido olhou para ela antes de continuar correndo. A soldada não perdeu tempo. Observou o fogo, calculou a direção, olhou os animais presos e prendeu a respiração. Ela sabia que não podia apagar toda a floresta sozinha, mas não estava sozinha. O balde que carregava tinha um poder que poucos conheciam. Diziam que aquele balde tinha sido dado por um velho guardião da floresta. Um homem que vivia isolado e que falava com árvores como se fossem amigas. Ele havia dito que dentro daquele balde existia água viva, água capaz de se multiplicar quando usada para salvar vidas. A soldada aproximou o balde do chão. O calor das chamas chegava a queimar a pele, mas ela não recuou. Abriu a tampa devagar. A água lá dentro brilhava com intensidade, como se estivesse viva, pulsando. Ela respirou fundo, ergueu o balde e jogou a primeira porção no ar. A água subiu como se tivesse vontade própria e, antes de cair no chão, se dividiu em dezenas, centenas de pequenas gotas, cada uma voando em direção a um ponto diferente do fogo. As gotas bateram nas chamas e criaram um som suave,
como se a floresta estivesse suspirando alívio pela primeira vez. Pequenos focos de incêndio desapareceram instantaneamente. Os animais que estavam presos mais à frente sentiram o ar aliviar um pouco e começaram a correr novamente, mas o incêndio ainda estava longe de acabar. O fogo era grande e a floresta parecia estar inteira em chamas. A soldada encheu o balde com a água que ainda brilhava, preparando-se para avançar mais fundo. No alto, pássaros sobrevoavam desesperados, chamando atenção para áreas ainda mais críticas. A soldada sabia exatamente para onde precisava ir. Ela ajeitou o balde na mão e correu em direção ao coração do incêndio, onde a fumaça era tão densa que parecia noite, e enquanto ela corria, o fogo rugia, como se estivesse desafiando-a. Mas ela não tinha medo, tinha uma missão: salvar a floresta, salvar os animais e talvez salvar algo dentro dela própria também.